Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um BeWed Podcast. Nós estamos aqui no nosso 7º episódio e eu tenho uma pessoa muito especial aqui, que eu consegui, por fim, arrancá-la da toca. A nossa querida Cida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Acre, boa tarde. Eu falo que arrancá-la da toca porque ela nunca veio no meu escritório. Ela não vai. Eu falo, não, se quiser, vem aqui. Não, você daqui. Não vou. Então... Eu sou uma pessoa, Acre, que por mais que a gente trabalhe, né, com festa, com tudo, eu sou uma pessoa bem caseira. Eu sei disso. Bom, a Cida, ela tem uma parte aqui no nosso coraçãozinho muito especial, porque é até um assunto que eu sempre comento com os fornecedores, assessores aqui, que você trabalhar nessa área é uma responsabilidade muito grande. E como assessor, você tem uma responsabilidade extra, que é as indicações, enfim. E quando eu comecei a fazer os casamentos, eu lembro logo no início, a Cida foi uma das pessoas que me deu essa oportunidade de entrar num hall de indicações de um ramo que é muito seleto, quando a gente diz de bons profissionais. Então, eu sou grato a você e a vários outros profissionais, mas a Cida foi uma das pessoas que me ajudou a abrir as portas aí para esse mercado. Então, por isso eu sou muito grato. Ô Cida, conta pra gente aqui, assim, de uma forma não exatamente resumida, mas um pouco dessa trajetória. De onde você veio, quem é a Cidoca, quem é a Cida, enfim, cada um chama de um jeito, né? Bom, assim, Acre, quando em 93 eu trabalhava numa empresa em São Paulo, que era uma administradora hoteleira. Então, eu sou da área da hotelaria. Daí eu vim de São Paulo, porque o gerente aqui tinha sido demitido, enfim, eu ia ficar aqui por 3 meses, até que essa administradora arrumasse um outro gerente daqui da região que ocupasse esse lugar. Esse hotel é o Golden Gá, e eu fiquei lá por 15 anos esperando arrumar esse gerente. Então, eu fui gerente do Golden na área comercial por 15 anos, trabalhando com eventos corporativos, né, ali no hotel, e fiquei por 15 anos. Quando fiz 15 anos, eu achei que já... Aí, enfim, nesse período, lógico, trouxe a família, resolvi que aqui ficaríamos e ponto. Isso então, em 93. Não, eu sou de São Paulo, eu sou paulista, morava na capital, trabalhando lá. Eu vim da época de Banco Real, Hotel Transamérica, Sim. que é do grupo, né? Aí foi daí que eu comecei a entrar na hotelaria. Então, eu fiquei 15 anos, aí decidi que eu queria sair, porque eu estava cansada, enfim. E daí eu fui para o Centro de Eventos Araucária. Então, aí eu comecei a trabalhar especificamente com eventos, mais eventos assim, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, eventos científicos mesmo, Mas sabe? Isso em Maringá? Aqui em Maringá. Nós atendíamos muito a UEM, todos os congressos, enfim, grandes da UEM eram feitos no Centro de Eventos Araucária. E esse Centro de Eventos ainda existe? Não, hoje não. Eu fiquei ali por 4 anos. E os proprietários decidiram encerrar as atividades. Hoje ele tem uma outra empresa lá, né, que está estabelecida naquele espaço, enfim. Uhum. Daí, quando eu saí do Centro de Eventos Araucária, eu decidi que eu queria já ir diminuindo, trabalhando menos, e por estar já na área de eventos há um tempo, e nesse período que eu fiquei nos corporativos, eu fui fazendo um aniversário de 15 anos, um casamento de uma filha de amigo, e começou e foi indo. Logo que você encerrou no Araucária? Logo que eu encerrei. E daí eu decidi que eu iria trabalhar menos, então eu ia abrir uma empresa de organização de eventos sociais. As pessoas fazem umas doideiras na vida de vez em quando, né? Daí eu fui para os casamentos e 15 anos, enfim. E já estou há 15 anos com esta empresa que é a MG Macedo. E aí eu não trabalho menos. Aí eu trabalho mais. E daí eu trabalho mais. E daí faço hoje alguns corporativos também, atendo algumas empresas também, de clientes que são do social e que têm as empresas, eu acabo atendendo também. Outros que eu já fiz casamentos e são empresários e daí vão fazer alguma coisa na empresa, eu também atendo. E daí estou há 15 anos trabalhando menos. E além disso, paralelamente, você tem um outro empreendimento que é um restaurante. Sim, nós temos um restaurante também. Isso foi assim, Acre. Nós passamos por um período bem triste da pandemia, nós eventos, né? Sim. E nesse período que nós ficamos aí 2 anos sem trabalhar, na época eu me lembro que eu tinha mais de 40 casamentos em andamento,
E o que a gente mais fez durante esses 2 anos foi renova e vai, e muda, e muda, e mais, faz adendo contratual. Eu acho que eu morri de tanto fazer. Até que as coisas puderam voltar a acontecer. Nesse período, nós decidimos abrir um restaurante, né? Eu sou formada em gastronomia também. Ah, é? Olha Sim, só, eu não sabia. E daí é uma coisa que eu gosto muito. E eu falei, vou ficar fazendo o quê esses 2 anos, né? Não vou conseguir trabalhar menos. Então, aí nós abrimos um restaurante. E nesse período da pandemia, me dediquei bastante. Hoje ele é um restaurante que funciona sozinho, ele anda, né? Já temos os profissionais ali conosco que trabalham, Sim. enfim. E daí, voltando os eventos, então agora eu fico ali no restaurante, volto para o evento, vou ali no restaurante, volto para o evento. Que é anexo à tua empresa também. De Anexo à né? minha empresa. Daí, durante esse processo da abertura do restaurante, nós então levamos o meu escritório para o anexo ali ao restaurante. E daí a gente fica ali junto. Legal. Cida, você tocou sobre a pandemia. Eu percebi uma mudança no comportamento dos casais, dos clientes, quando procuram o serviço. Um comportamento principalmente com relação ao prazo, ao tempo que eles estão procurando. Você percebeu que isso diminuiu também? Eles estão procurando mais em cima da hora ou não? Muito em cima, Ackley. Muito. As coisas têm mudado. Eu acho assim, várias coisas mudaram. Primeiro, o tamanho dos eventos. Isso que eu ia te perguntar Isso também. teve uma redução enorme, né? Hoje nós temos aí, média, 150 convidados. Essa é a nossa média. E para o grande, hoje eu estou com 250, 300. Eu cansei de fazer casamento de 500, 600 pessoas. Nossa, eu fiz Cansei. vários casamentos também. Muita gente. Raridade hoje, eu devo ter 1 ou 2 com uns 400 e poucos convidados. Mas é bem raro. E o que eu percebi é assim, a mudança total de consideração a quem vai ser convidado para este momento. Então, assim, uma escolha que mudou muito. Então, assim, todos os convidados eram meus amigos todos, e isso e aquilo. Não, hoje é a família. Eu acho que as pessoas passaram... Muita gente perdeu muitos entes queridos, né? Ackley, foi bem, bem triste, tudo isso aí. E eu acho que as pessoas passaram a valorizar mais aquelas pessoas que estão bem perto, bem próximo. Então, hoje, os casamentos, eles... Nunca deixou de ser uma festa familiar, né? Nunca deixou. Mas hoje ele está bem mais restrito. Então, assim, hoje a tia que não ia ser convidada, porque a tia não vai dançar, hoje a tia é super importante. Achei muito legal isso nos casais. Eu não tinha pensado por isso, então você percebe. Bom, muito legal. Eu que trabalho ali com a lista dos convidados, enfim. Hoje eu acho bem bacana que a família voltou a ser uma prioridade numa festa dessa. Então, eu acho bem interessante. E os prazos, a gente ficou muito assustado com tudo isso correndo, tudo que eu já tinha pago, né? Os casais já tinham pago muita coisa. E eu acho que as pessoas, no fundinho, elas ainda têm medo, Ackley, de que possa voltar alguma coisa nesse sentido e que a gente feche novamente tudo. Então, eles deixam para tomar as decisões. Essa é uma conclusão que eu chego, tá? Sim. Então, eles deixam para contratar as coisas bem mais próximo. Não tem mais muito aquilo 2 anos atrás, eu vou já fechando meu buffet, eu vou já fechando. Eu acho que isso foi tudo por conta da pandemia. Para mim, eu acho que até mais, porque pressupõe que se contrata assessor antes de um fotógrafo. Sim. Que é o que seria natural, né? Mas tem acontecido, faltando 30 dias, faltando 60 dias. E isso tem... O ruim é que antes a gente talvez tinha a comodidade de saber que você tinha uma agenda para daqui 1 ano, às vezes até 2 anos, que estava praticamente preenchida, você se programava. Isso acabou. Acabou. E é assim, né, Ackley? Às vezes a gente fala, nossa, parece que o mercado não está tão aquecido, né? Parece que as pessoas não estão resolvendo mais, que vão casar, que vão fazer festa, Não é, as decisões estão sendo tomadas bem mais próximas mesmo. Que a gente tinha uma realidade diferente. Sim. Né? Então você tinha como falei, uma comodidade no sentido de saber o que você ia ter que fazer lá na frente e tudo mais, né? Mas quando a pessoa, vamos supor, o cliente procura hoje, tá? O que você... qual seria o passo a passo, vamos dizer assim? Porque a gente está lidando com muitas noivas aqui
e com fornecedores também. Mas falando mais para as noivas aqui, hoje ela procurou a MG Macedo, tá? Voltou para uma reunião. Qual que é um passo a passo? O que se vê primeiro e tal? Sim, é assim, ó, Clay, nós temos, claro, um checklist, né? De tudo que nós vamos ter que... Uma noiva que nós vamos caminhar aí 1 ano, 6 meses. Nós temos um checklist que são... Nada mais é que uma lista de todos os fornecedores que nós vamos ter que contratar. Na nossa empresa, a gente sempre trabalha assim, Clay. Nós temos um tripézinho que a gente começa por ele. Então, assim, aqui em cima, para mim, tá igreja e local do evento da recepção. É quando você não vai fazer tudo no mesmo local, porque hoje a gente tem muitos casamentos ao ar livre, que está bem alto, enfim. Mas a gente ainda tem, né, as famílias que preferem o casamento dentro da igreja, enfim. Então, a gente sempre vai orientar que primeiro nós precisamos ver o local da cerimônia e o local da recepção. Esse é o primeiro... Porque senão como é que você vai eu nunca gosto que feche com o local do evento da recepção sem ter a igreja, porque isso é bem complicado depois para você casar. Então, vai lá, olhou a igreja, deu certo com o local, porque não gosto de falar buffet, porque às vezes é um local que eu posso levar um buffet, né? Então, é o local da recepção, o local da recepção e da cerimônia, ponto. Isso para mim é número 1. Depois disso, a gente vai caminhar dentro das contratações, porque hoje a gente tem alguns profissionais no mercado, alguns segmentos que ele consegue fazer 2 eventos por dia. Sim. Vou dar um exemplo, a decoração. Vou dar um outro exemplo, bar de drinks, né? Vou dar um outro exemplo aí, assim, de repente até... Som e iluminação, talvez. Som e luz, que é uma empresa grande e tal. Mas, o que eu falo para elas que é único? É o fotógrafo, a filmagem, a música de igreja, ela nem é tão prioridade para nós. Porque os corais hoje eles têm estrutura de fazer 1, 2 cerimônias e elas nem acontecem, às vezes, no mesmo horário. Sim. Então, eles fazem 3, 4. Então, para nós é fotógrafo, filmagem e, às vezes, alguma música para recepção. Então, eu gosto do DJ X. Eu quero a banda Y. Muitas vezes, a banda até consegue fazer 2 eventos, dependendo do nosso cronograma que será montado com os noivos. Né? Cronograma desta noite, desse evento. Mas, por exemplo, um DJ, às vezes, eu não consigo. Ele fica a noite toda. Então, vocês vão ali meio que por eliminação, mais por questão de disponibilidade únicos, da data. Entendi. Disponibilidade. E daquele que não consegue fazer 2 eventos no mesmo dia. E com relação a investimento, e assim, todo fornecedor, eu quero poder trazer esse tipo de informação para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, para ela ter uma ideia de valor. Eu sei que isso é muito relativo, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia assim, ó, a partir de X, você consegue contratar bons fornecedores para um casamento, 100 pessoas. Um exemplo que eu estou falando, gente, assim, hoje nós temos algumas empresas fazendo um pacote de serviços e tudo bem, existe público para isso, né? Mas falando do que eu, você e os fornecedores que a gente já tem normalmente. Vou fazer um casamento para 100 pessoas num lugar bom em Maringá hoje. Mais ou menos, o que a pessoa vai ter que investir? Clay, eu costumo trabalhar por pessoa, por convidado. Olha né? Só que interessante. Então, eu digo assim, hoje é um casamento bacana, né? Eu nem gostaria de ser injusto em citar nome de lugares, para a gente não ser, né, injusto com ninguém. Mas eu vou falar dos casamentos que eu trabalho, né? Fica mais fácil assim para mim. Hoje a gente não consegue trabalhar com menos do que R$ 1.500 por convidado. Essa é a média. Essa é a média. Claro que daí o céu é o limite, né? Eu vou a 2.000, 2.500, não importa. Dependo das atrações, do estilo da decoração que você quer. O céu é o limite, eu falo. É claro que assim, se você tem 100 convidados, 150, você vai diminuir seu custo por pessoa, porque alguns fornecedores, é indiferente, por exemplo, para mim, se eu faço um casamento para 100 pessoas ou para 200... A minha estrutura ela basicamente é a mesma. É a mesma. Então, tem uma diferença aí, né? Pode ter uma variação. Sim, mas assim, eu falo que é começando por aí. Por quê? Porque, sei lá, daí eu pego lá o meu montante, fecho com o buffet. Vou diminuindo, fecho, vou indo. Então, assim, é a partir disso, né? Não adianta a gente falar que a gente vai conseguir gastar menos, não consegue.
Então, assim, e depois da pandemia, Clay, as coisas também subiram demais, né? Eu não estou falando só para o evento, eu tenho restaurante, eu posso te dizer, as coisas estão, assim, um absurdo, né? Nós tivemos muito problema também, que eu falo que são 2 itens, é a parte de alimentos e bebidas e a parte de decoração, que a gente teve muita gente que vivia do plantio das flores e que 2 anos ele migrou, hoje ele planta outra coisa. Então, hoje, talvez, esse custo super elevado que eu ouço dos meus colegas decoradores é por conta da escassez ali, escassez, tá? Não tem. Cida, mas é interessante esse assunto. Porque quando você fala em decoração, a gente sabe que a parte das flores, ela encarece muito uma decoração, isso é fato, né? E de um tempo para cá a gente percebe que as flores fakes, né, essas flores que são artificiais, elas têm ganhado mais destaque porque tem tido produtos com mais qualidade, mais reais, né? Com certeza. Qual que é a tua visão sobre isso? Você acha que isso é legal ou não? Isso vai muito do cliente também? Olha, isso é tão pessoal, Clay, né? Nós temos aquela noiva que ela não se incomoda, né? E é realmente custo-benefício, tá? Porque hoje elas são lindas, elas são perfeitas. Você não se opõe quando... Não. É engraçado, muito interessante essa pergunta. Eu não me oponho, mas olha que curioso. Aqui em Maringá nós temos uma igreja que agora ela só aceita flor natural. Ah, é? Isso está escrito no regulamento dela. E você pode falar que igreja é? Não? Vamos deixar off aqui. Vou deixar off, vai que o padre... Engraçado isso, nós não entendemos por quê, entendeu? Porque o padre gosta de sentir o cheiro da flor, deve ser, então, não sei. Mas assim, hoje elas são tão perfeitas, né? E tudo é uma consequência. Porque antes, para e pensa nas decorações, nós não tínhamos tanto aéreo. Hoje nós temos um horror de aéreo, uma beleza, né? Não é um horror, uma beleza de tantos aéreos nas festas e que isso não incomoda em nada, né? Ela tá lá em cima, visualmente ela tá perfeita, bonito, visualmente lindo. É mais tranquilo de se manter bonito ali. Então E outra coisa, Clay, o fator principal que às vezes as pessoas não entendem isso. Eu entendo porque converso bastante com os decoradores. Se você tem um casamento num salão X com inteiro quase teto de aéreo, né? Você começa 3 dias antes. Como é que eu faço isso de flor natural? Você não faz. Ar-condicionado, tal. Não, você não faz. Porque daí, chega no dia do evento, ela já não tá boa mais, né? Então, elas são até feitas para isso. Então, é uma consequência. Foram mudando. Hoje, os aéreos exigem, né? Todo mundo gosta, fica um visual lindo. Mas eu não consigo fazer aéreo de flor natural. Eu não tenho um dia para montar uma festa com esse tanto de aéreo que a gente usa. Legal, é uma pergunta que eu não tinha feito nenhum ainda, eu tinha essa curiosidade, porque eu imagino que pode ser algum assessor, alguém que tenha uma opinião diferente, mas eu acho super válido entender a realidade do cliente, o orçamento que ele tem, né, o que ele quer de design ali por dia para poder encaixar isso. Dentro dos fornecedores que tem que contratar para um casamento, o que você percebe que é que as noivas normalmente ficam mais ansiosas ou tem aquilo, eu quero isso, você vê que é o desejo. Ainda é o vestido da noiva ou não? Não, a decoração. A decoração? Olha só. Total, posso te dizer isso. Faz 15 anos que eu faço casamento quase e eu achava que era o vestido. Não, você acredita? Eu posso te dizer isso assim com segurança. Às vezes você começa uma organização, como eu te disse, vamos ver o local da cerimônia, o local da recepção, olha o fotógrafo, que se você quiser o fulano, depois ele não tem mais a data. Mas e a decoração, nós vamos ver quando? E a decoração, nós vamos ver quando? Nossa, Cida, olha só que interessante, eu tinha uma visão totalmente... Não, é a decoração. Para noiva, é claro, né, gente? Existem casos. Tudo tem exceção. Eu tenho noivas, assim, para mim, se do que importa, né, é comida e bebida boa. Né? Eu quero uma decoração bonita, mas não é aquele uau, né? Mas a maioria das noivas, não estou falando de valores, nem é isso que está em questão, não, tá? Não é questão de valores. Eu estou falando de importância de um fornecedor que elas criam uma expectativa enorme para a gente chegar nessa parte. A parte da decoração. Da decoração. E se for falar de estilo, nós temos hoje uma decoração clássica, nós temos uma decoração mais, vamos assim, rústica ou super moderna. Nós temos um boho chique, nós temos um contemporâneo, né? Que é um clássico misturado com contemporâneo. Hoje usa bastante também. A gente tem muita coisa industrial ainda em alta, sabe? O que ainda é mais
que se tem que se investir mais para você ter uma decoração bonita nesse estilo? Porque imagine que uma decoração ela vai ter mais flores, uma industrial, por exemplo, não vai ter tanta flor, hoje né? a gente está muito também nas velas, hoje está bem bacana, né? Legal. Essas velas flutuantes estão bem em alta. Eu acho que as velas flutuantes, os aéreos ainda estão bem em alta, entendeu? Então, assim, isso eleva o custo, os aéreos principalmente. Eu tenho noivas, por exemplo, que querem aéreos que descem até o chão, e essa parte do desce até o chão, ela tem que ser de flor natural. Então, isso dá uma encarecida, entendeu? Então, assim, é bem relativo, mas, assim, uma coisa que não morre, Ackley, é o clássico, o branco e verde. Ele não morre, ele não morre. A gente passa por aí pelas festas todas coloridas e tal, bem bacana também, mas o branco e verde... Ele não morre, ele é eterno, não adianta. E quando você pega uma noivinha mais clássica, assim, eu tenho bastante, eu particularmente tenho bastante, ela é do branco e verde, não adianta. Ela é do suplá de prata, ela é da mesa com toalha. E quando vem a mãe, por exemplo, porque eu falo isso com quase todos os fornecedores, que você está atendendo ali, você está atendendo a noiva, mas a família também. Sim. Né? E eu acho que você, como assessor, tem muito mais contato com a mãe e tal. Como que você lidar com isso? Porque às vezes, além da mãe, tem a sogra também. Aqui não estamos para falar um pouquinho de polêmica também. Casamento é familiar, né? Tem a cunhada, tem a mãe, tem a sogra. A irmã invejosa, tá brincando, gente. Mas como que você lidar com essa questão? Porque assim, imagine que vai ter a noiva, tem o noivo, e tem a mãe que às vezes, não estou nem falando a questão de quem está pagando, quem está investindo mais, essa é uma outra situação. Mas às vezes a mãe que ela não conseguiu fazer uma festa do que ela queria, às vezes rola muito de 15 anos, ela tem um sonho. Como que você lidar com isso para que isso não seja uma experiência ruim para a noiva e que as coisas aconteçam? Porque eu me imagino que isso é uma coisa que acontece. Na verdade, assim, o que a gente percebe é que, assim, sempre as mães mais juntas, assim, com as filhas, enfim. Temos a sogra, lógico, que faz parte, né, de toda essa organização também junto conosco. Afinal de contas, são duas pessoas ali que estão se casando, né, com a mesma importância, né? Mas essa parte da decoração, os noivos sempre deixam para que as noivas decidam mais, né? Sim. Todos, assim, quase que unânime, eles falam, isso daí é com ela, ela que vai ver, ela que vai ver. E ela gosta muito, grande maioria, gosta muito de ver com a mãe. Mas nós temos hoje também um perfil de casal, que é aquele casal, Ackley, que ele trabalha, ele é médico, ela é médica, eles já estão com uma idade um pouquinho acima da média dos casamentos de tipo de 20 anos, 21 anos. Aí. Sim. Então, são eles que decidem sozinhos. Já está na casa dos 30, 32. Sim, nós temos bastante gente que já são, assim, profissionais, formados e que os pais estão ajudando ou não, mas não estão à frente das decisões. Os pais ajudam, mas deixam com que os filhos decidam também, sabe? Então, eu tenho bastante perfil, assim, de noivas que elas tomam a decisão sozinha. Claro que as mães vão junto e participam, e escutam. Mas, assim, é muito legal. As mães, a sogra, é muito legal. Todos se voltam e dizem assim, é você que sabe, eu já casei, o casamento é seu. Então, assim, isso é muito legal. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que, às vezes, teve uma noiva que ela me comentou, eu não sei se vai ser chato, eu queria fazer uma reunião com você para falar do pré-casamento, dos detalhes. Eu falei, não, eu gosto tanto disso. Ontem eu estava em reunião com um casal, falando sobre o ensaio para casamento, e inclusive eu até comentei com a Joyce, que a gente entrevistou mais cedo, que é um casal que nem queria fazer ensaio. E aí naquele bate-papo para entender o perfil, os gostos de comida, de bebida, etc., eu identifiquei e eles estão super empolgados para fazer um ensaio, uma coisa que eles super querem fazer agora, porque a gente identificou essa característica. E, por exemplo, esses dias nós tivemos uma reunião lá no teu escritório, junto com a Cláudia, o Ian e a Maristela. E olha que gostoso que foi, né? E a Maristela ainda levou o lanche pra gente. Ela é fora da curva, ela né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Então é gostoso essa interação, né? De ver a participação da mãe, no sentido de querer, sabe, ajudar, ter uma experiência ali. Então eu fico muito feliz quando eu vejo. Até brinquei com a Joyce que fala, quando vem a mãe na reunião,
para conhecer meu trabalho, eu falo que é a mesma coisa da tapa em build. Eu tenho uma técnica pra morder a mãe e falar, não sei, mas acho que é bom você fechar com ele, porque não sei o quê. Eu gosto das mães. Não, e é assim, né? A gente, quando convive com os casais, é muito legal, porque você cria um relacionamento, sim, sabe? De conversar quase todo dia, enfim. Então, assim, quando chega no dia mesmo do evento, é bem gostoso. Você realmente sente parte daquilo, sim, ali, né? De viver aquilo junto com a família, de ver a felicidade de todo mundo. É um trabalho bem gostoso. Cida, o dia do casamento, eu sei que é um dia um pouco mais tenso, porque por mais que esteja extremamente organizado ali, existe uma responsabilidade muito grande para que as pessoas tenham um evento super confortável e tudo mais. Eu percebo que tem aumentado a incidência de casamentos com mesa marcada. É uma impressão minha ou não? Você tem percebido isso? Não, tenho percebido e tenho tido muito mais lugar. Aliás, assim, eu sempre brinco. A minha empresa quase não tem mais casamentos sem lugar marcado. Então, até antes muito raro. Antes de falar, porque assim, eu sempre falo que os elogios têm que ser dados em vida. E eu faço muito casamento, você sabe. E a gente faz bastante casamento fora, de Maringá, fora do estado. E algumas experiências que eu tive de mesa marcada foi quase um desastre. E alguns, tá? Um ou outro. E os casamentos que eu fiz com a tua empresa fazendo essa organização, você não vê fila. Ou você tem 3, 4 pessoas, vê uma questão, mas é muito rápido. Eu vejo muitas meninas. Uma vez que eu fiz uma foto lá, quase não coube na frente lá do counter. E falei, gente, de onde que saiu tanta gente da Cida, de pretinho aqui? Porque é muita gente envolvida assim, com isso, né? Ackley, ó. Às vezes, você conhece assim, o famoso barato sai caro, sim, né? Então, quando eu passo um orçamento para uma noiva minha, e claro que nós já estamos conversando aqui, vai ser lugar marcado? Você quer fazer? Não quero, tá? Eu, Cida, não trabalho com menos. Eu trabalho sempre com mais. Então, assim, eu não quero chegar no dia e ligar para minha noiva e dizer, olha, eu vou precisar de mais 2 pessoas, 3 pessoas. Não faço esse tipo de coisa. Então, e se acontecer, você nem vai falar para ela? Não vou. Não vou. Eu sei como é que então, assim, ó, se eu acho que eu tenho... nós calculamos sempre uma menina para cada 50 pessoas. Ela consegue fazer o trabalho. Tem outras empresas especializadas também no lugar marcado, que elas trabalham mais. Eu não sei se eu te diria mais moderno ou não, mas assim, já com os computadores e tal, e na recepção te falam um número, acho bacana também, o número da sua mesa e tal. Eu não trabalho assim. Uma vez eu fiz um casamento de uma noiva nossa, e ela que descobriu esse sistema. Ela fez para o casamento dela e com a Giovana a gente aprendeu isso e eu uso até hoje. Eu sou muito grata a ela até por isso. Giovana Perim. Eu sou até grata com ela por isso. Nós criamos um cartão com a foto do casal, que na véspera eu disparo para você, então você vai receber. Prezado convidado, para seu maior conforto, você está na mesa 5. Dúvidas, procure o pessoal do cerimonial. Isso... Com relação à minha abordagem ali na hora de perguntar se você sabe o número da sua mesa, isso flui muito. A pessoa, eu estou na mesa tal, ela já... A menina já leva. Nós temos alguns casos? Não sei, não recebi. Claro que temos. Para isso, nós temos as listas ali para fazer a checagem. Então, assim, é muito rápido, né? E vai. Então, assim, se eu tiver que levar 6 meninas, eu já falo para a secretária Tassi, pode contratar 8. Eu não pego, eu peco pelo excesso. Para mim não tem problema. Mas assim, com 10 minutos está todo mundo sentado. Porque eu acho que se você se propõe a fazer alguma coisa, tem que ser bem feito. Então, por exemplo, nós trabalhamos com mesa marcada. Agora nós vamos fazer um casamento sábado, inclusive junto com você, que nós vamos trabalhar com lugares marcados. Esse é diferente. Esse é um pouco pior. Então, assim, mesa marcada. O Ackley e a Cida estão na mesa 1. Ótimo. Agora nós temos uma mesa única, total, para todos os convidados da festa. Sim. E onde a gente, tipo jantar à francesa mesmo, apesar de ser um almoço, mas com o nome das pessoas determinado nas cadeiras. Então, agora eu não vou fazer mesa marcada.
Vou fazer lugar marcado. A pergunta que não quer calar, quem vai sentar na ponta? Não, a gente deixou sem ponta. Cara. A gente fez um U por dentro e por fora. Muito legal vai ser, muito legal. Então, assim, essa experiência do lugar marcado, né? Apesar de ser um número de convidados que não é tão grande, mas para nós também vai ser uma experiência nova e eu acho que vai ser muito legal. Então, a gente já está se preparando para isso. Mas, assim, é só para fechar essa parte do lugar marcado. Na empresa, a minha secretária, ela me odeia, porque... Não odeia, você tá exagerando. Ela tem que fazer o lugar marcado. É trabalhoso. Tá falando a Tassi? É. Eu acho que a Tassi manda mais que a Cida, na verdade. Trabalhoso, Só que no dia é muito legal. Porque assim, quando você não marca, Ackley, se tiver 30 mesas, todo mundo vai ocupar as 30 mesas. E vai sobrar lugar em todas as mesas. E você tem que vir pedindo com licença. Posso estar ocupado? Isso realmente é chato. Com licença, está ocupado? Então, é muito chato. Então, assim, o antes do lugar marcado é um pouco trabalhoso. E o camarada que eu não gosto daquele tio. Não vou sentar do lado dele. É bom que já até separa, já por causa pra não dar briga. Tá brincando? Quem me colocou aqui? Então, só que no dia, o lugar marcado é muito bacana, porque é uma organização enorme, assim. Você vê que as pessoas ficam tão felizes, né? Então, assim, você já chega, já tá lá a sua mesinha, você já senta. É muito bom. Para nós... é muito melhor quando o lugar é marcado. Mostra uma organização dica aí, melhor. Né, pra noiva que tem aquela amiga que você quer aproximar daquele amigo, né? Bem coloca isso. ali estrategicamente, Coloca junto. né? Legal. Cida, sobre vestido de noiva, você percebe que as noivas estão muito mais decididas por esse advento de hoje tem muita referência e tudo mais, ou não? Você participa disso também ou não? Como que é? Sim, participo. Normalmente, quem mais participa disso é noiva e mãe, né? É um momento delas, acho legal. E o que você percebe é assim, por mais que ela queira mandar fazer um vestido, porque hoje nós temos vestidos prontos para alocar, maravilhosos, né? Mas eu tenho aquela noiva que quer mandar fazer o vestido dela, né? Então, por mais que ela queira mandar fazer, o primeiro passo de todas elas é experimentar um pronto. Isso é fatal. Fatal. Eu quero me ver de noiva. E é legal. Por que que é legal? De repente, ela se imagina com um estilo de vestido olha e só. quando ela põe, ela vê que não é nada daquilo que ela quer. Essa noiva não vai fazer o casamento, ela tá produzindo o vestido dela lá em São Paulo, a mãe também. Sim. Por que ir para São Paulo muitas vezes? Isso vai muito da identificação com o profissional, o estilo, como que é isso? Na verdade, assim, eu acho que é mais identificação do assessor com a sua cliente. E a Maristela, que é, né, a cliente de sábado, que nós estamos falando, e a Cláudia, foi muito legal. Primeiro dia que eu conheci elas, ela pode te contar essa história. E a noiva me perguntou, Cida, onde você acha que eu faria meu vestido tal? E eu olhei para ela e eu falei o nome da loja em São Paulo que ela faria. Eu achei que tinha a cara dela. Caraca. E ela tá super feliz com o vestido dela e foi feito lá. Quem que é o fornecedor? Chama Aya. A loja em São Paulo. Sei. Então, assim, ela se identificou tanto, foi tão bacana, que ela foi lá e ela produziu o vestido dela junto com as meninas e ela tá super feliz com o resultado. Cara, o que é... vamos falar sério, né? O que é a sensibilidade de um profissional? Essa história é muito bacana, sábado nós vamos estar juntos, você pode confirmar com ela essa história. Eu fiquei bem emocionada, assim, porque eu ouvi isso da cliente, sabe? Foi, assim, o primeiro dia que a gente conversou. E eu percebo que, eu já conversei com algumas noivas, como eu vim da fotografia de moda, faço moda até hoje, enfim, e gosto muito de editorial de noivas. E algumas noivas me comentam, falam, cara, eu não tô acertando o vestido, tô numa romaria aqui, e tô até com dó da minha assessora, que ela percebe que ela quer me ajudar, mas eu acho que eu tenho algum problema. Mas não é. Eu acho que às vezes é falta de você analisar um pouco mais, entender um pouco do perfil. Por isso que eu acho que... Eu falo para as noivas, tem noiva que não vem conversar com a gente pessoalmente, que às vezes tem medo. Né? Eu não sei o que pensa. Mas se a gente consegue ter esse bate-papo e consegue entender um pouco mais do perfil dela, eu vou conseguir direcionar. Com certeza. Diferente que assim, eu entendo que você faz esse bate-papo, você tem essa ideia, então é mais fácil para você identificar, eu acho que aquele fotógrafo vai ser mais a cara dela. Você consegue ter isso. Mas a gente percebe que algumas noivas, elas acabam não contratando assessor, ou ela já começa a ver alguns fornecedores, até por uma questão de ansiedade, ou sei lá, né? E tá tudo bem. Eu tenho percebido que tem vindo mais noivas
sem ter contratado assessora, ou ela já tem uma ideia de quem que ela quer contratar. Eu tive agora recentemente a gente vai ter um evento corporativo, eles não contrataram assessora, e eu tô assim com dó da menina que tá organizando, porque eu sei que ela vai ter um baita trabalho, ela não vai curtir, ela vai, né, se estressar lá no dia. Então ter a assessora como um fornecedor, mas uma amiga para que você possa de fato se abrir com ela no sentido de passar as informações reais, né, sem interferência da sogra, da mãe, a gente brinca às vezes, é importante para você conseguir identificar até economizar o tempo dela, senão você está mandando um monte de fornecedor aí que de repente não vai fazer sentido para ela, né? Zida, e com relação a buffet, é uma parte assim também bem, digamos assim, importante, é um investimento alto de um casamento, né? Como que você lida com isso? A noiva ela meio que fala o que ela quer, você, numa conversa você identifica? Assim, Ackley, em Maringá nós temos algumas opções boas. Sim. Né? Maringá está bem calçado, sem sim, dúvida. Eu acho que no nosso segmento nós temos excelentes fornecedores em tudo. Sem dúvida. Né? Então, assim, primeiro que quando a noiva vem, ela já foi num casamento no buffet X, o irmão casou no buffet A, ela tem referência do buffet de fora, fulano de tal. Então, assim, normalmente ela vem com alguma referência. Mas nós que trabalhamos com assessoria, você não deixa nunca de dar 3, 4 opções de todos os fornecedores. Pelo menos esse é o critério de trabalho da minha empresa. Então, assim, eu vou pegar para você um orçamento do buffet A, B, C e D, dentro do nosso planejamento orçamentário. Veja bem, para isso, a gente vai ter uma primeira conversa, vou fechar com você, que ótimo. Então, você venha, vamos fazer a nossa primeira reunião, vamos discutir nosso planejamento orçamentário. Nós vamos trabalhar em cima. Não importa para mim se o cliente tem, se ele não tem, importa para mim quanto ele está disposto a investir naquele sonho. É isso. Ponto. Né? Então, em cima disso que ele vai me dizer, Cida, nós estamos dispostos a investir tanto, nós sabemos que 35% nós vamos para alimentos e bebida, 10% nós vamos... Nós temos mais ou menos uns percentuais, uma média, né? E daí eu particularmente não apresento nunca nenhum fornecedor somente um orçamento. Eu não gosto, é meu sistema de trabalho. Eu estou junto com você, porém a decisão quem vai tomar é o casal. Você percebe que a decisão, tá? A gente chegou num ponto muito interessante aí. Quando a pessoa toma a decisão de contratar um fornecedor, normalmente ela acaba contratando pelo valor, porque veja bem, nós estamos falando de um cliente que a gente atende hoje que ele vai investir um valor assim, expressivo no casamento. Tá? Nós não estamos falando de um cliente que ele só está buscando preço. Sim. Mas você acha que a decisão dele está muito atrelada ainda hoje, com essas mudanças todas, ao valor ou não? Tá mais a identificação, de repente? Alguns itens, muito engraçado. Sim. Alguns fornecedores. Especificamente no seu ramo. Fotografia, ele não contrata por valor. Ele contrata por identificação. Olha só que interessante essa informação, pessoal. Por quê? Eu estou te perguntando isso. Eu não achei que você ia me dar essa resposta, não. Porque nos bastidores... Quando eu falo isso, Ackley, eu falo bem do perfil do meu cliente. Sim, não, mas né? Eu acho que você talvez seja uma excelente referência nisso. Por quê? Nós estamos falando aqui com noivos, nós estamos falando com fornecedores também, né? E eu vejo a preocupação, principalmente da minha área, que é com quem eu tenho mais contato, né? Muito preocupado com o preço que ele está cobrando. Então, cara, coloca um valor que você identificou. Não vou falar nem que acha, porque o achismo é muito complicado. Realmente levanta o valor, os seus custos, etc. O que você tem de ideais, de objetivos e o quanto você precisa cobrar. Ponto. E às vezes a pessoa fica preocupada. Poxa, será que eu estou cobrando? Cara, vou ver o preço do fulano, eu quero dar um jeito de conseguir o orçamento do ciclano. Engano. Então, a fotografia, não precisa nem esquentar a cabeça com isso. Clay, alimentos e bebidas, né? Decoração e fotografia é de extrema validade para a noiva. É muito importante. Para o casal, vamos falar assim, né? Quando eu falo noiva, a gente conversa mais com a noiva. Por isso que eu estou falando a noiva. Claro que a decisão é do casal. Sim, é que você tem informações de bastidores, né, de intimidades que a gente não tem. Mas assim, a fotografia é de extrema importância. Então, ela não vai contratar somente por preço. E te digo mais, ela vai economizar em outro tipo de fornecedor para não economizar na fotografia. Que ela não quer errar. Isso, ela não quer errar. E é o que ela fala, é o que eu vou guardar, é o que eu vou ter. E olha que coisa engraçada, né?
às vezes, algumas até exaltam mais a fotografia do que a filmagem. A importância, estou falando para elas, Sim. não que não seja importante, imagina. Mas eu percebo que a fotografia tem um grau um pouquinho acima de importância. Ela ainda acaba sendo um pouco mais cara. E eu acho até uma injustiça. Eu estou falando sério, gente, porque assim, eu sou fotógrafo, poderia estar jogando contra o meu time, entre aspas, né, falando isso. Mas eu acho uma injustiça porque para a produção do filme ela é mais cara. Sim. Vai ter fotógrafo que não vai concordar comigo, vai ficar chateado, tá tudo bem, você vem tomar um café aqui, nós conversamos. Mas hoje eu tenho que investir muito mais em equipamentos para filmar um casamento do que de fotografia. É captação de áudio, enfim, uma série de situações. Tempo de tela de edição normalmente é maior, mas ele vem com um complemento. Eu lembro quando eu trouxe a filmagem para dentro da empresa. Sim. Foi um investimento que a gente teve que fazer. Não, e é legal. Quando você faz foto e filmagem, elas valorizam bastante. Aí sim vem o custo-benefício, tá? Mas ela já tomou a decisão por qual fotógrafo ela gostou. Hoje o Instagram ele ajuda muito, Ackley. Sim, então, assim, sem dúvida. elas... E engana aquele assessor que achar que ela não sabe o que ela tá falando, tá? Engana. Elas vêm pra gente com tanta informação, e eu tô para te dizer que ela sabe exatamente o que ela quer e o que ela não quer. Você acha que isso é bom pro assessor ou não? Tem a sua parcela que é legal? Parte é bom, parte não. Porque assim, a única coisa que às vezes me chateia é que elas têm muitas amigas casando junto ao mesmo tempo. Você pega por turmas, né, normalmente. Mas você acha que fica um comparativo? Um comparativo. E o que às vezes me magoa é que as pessoas às vezes não são sinceras, entendeu? Sim. Então, assim, elas não são sinceras em dizer eu paguei tanto. Elas sempre pagaram menos. E daí, às vezes, a nossa cliente acaba ficando chateada porque a amiga pagou menos. Não sei. Não é verdade. Nem sempre. Entendeu? Nem sempre. Então, assim... Por que você acha que às vezes a pessoa quer falar isso para falar... Sinceramente, eu não entendo. Não entendo. Porque, assim, o mercado tá aí, né? Maringá é uma cidade pequena, assim, em termos para evento é pequena. A noiva a nossa noiva, ela tem acesso a qualquer fornecedor que ela quiser. A gente recebe o orçamento, passa diretamente para ela. Se ela me ligar, Cida, negocia para mim, sim. Posso negociar eu diretamente? Também pode. Então, assim, eu procuro ter o máximo de transparência no meu trabalho, para que as pessoas realmente possam confiar na pessoa que ela contratou. Porque ou você confia ou não vai ser legal, entendeu? Mas, infelizmente, às vezes você tem alguns questionamentos que você fala, mas por que se eu estou sendo tão transparente? Mas aí você percebe que foi alguma informação que alguém passou e que se você for a fundo, nem sempre ela é real. Essa falta de sinceridade, ela nunca é bom. Eu penso assim, às vezes até está na preocupação de alguém não querer chatear alguém por algum motivo. Exemplo, já aconteceu comigo da noiva me ligar, estava tudo certo ali, às vezes até, né, contrato para assinar. E a noiva falou, então eu ganhei as fotos da minha tia. Gente, nós acabamos de falar aqui que a fotografia é uma das coisas mais importantes. Você não vai aceitar esse presente. Então essa desculpa eu já vou falar para as noivas, acho que eu até comentei no outro podcast. Não usa mais essa desculpa porque a gente sabe que não é verdade. Então assim, só falar, olha, a gente tomou uma outra decisão aqui. Não tem problema nenhum, e tá tudo bem. certo. Eu não vou questionar, eu não vou, sabe? Porque pelo menos eu sei que ou ela achou um outro fotógrafo que ela gostou mais e tá tudo bem, ou um outro fotógrafo ofereceu para ela mais barato e para ela fez sentido e tá tudo bem, né? Mas assim como as noivas têm muita informação, nós também temos. Então a gente sabe que isso não é verdade. E eu acho que é melhor, às vezes até... Olha só que interessante. Teve uma noiva que ela veio aqui conversar com a gente. E depois ela veio com uma desculpa. Não foi essa, foi uma outra bem mais farrapada ainda. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ter uma conversa franca com essa noiva. Eu falei, fulana, abre pra mim o que aconteceu de fato. Não, eu falei, não, eu sei que não é, mas tudo bem, eu quero saber se eu posso te ajudar, é isso. Ela não tinha assinado o contrato ainda, que é o seguinte, o meu pai, ele tinha vendido um terreno pra gente fazer o casamento, assim, e o cara que comprou o terreno pulou pra trás. Inclusive deu até uma entrada, meu pai, e assim, ele não sabe o que vai fazer, eu vou ter que economizar. Era meu sonho, era meu desejo, e eu tava com vergonha de te falar, meu noivo fica bravo eu ter te falado isso e tal, mas a gente tava contando com isso, então eu não tenho como assumir o compromisso com você. Se daquilo me doeu, por quê?
Ela falou com todas as palavras, meu sonho era que você fotografasse o meu casamento. E eu falei, tá, eu não consigo, infelizmente, diminuir o valor, mas se eu fazer pra você em 24 vezes pra você pagar, dá? Ele falou, nossa, mas eu vou casar daqui a 1 ano, vou ficar 1 ano a mais pagando, não tem problema? Eu falei, não, se é o teu desejo, se é o teu sonho, eu vou fazer. E se a gente não tivesse tido essa conversa franca? Então, Claro. assim, acho que a melhor maneira de você encontrar a solução muitas vezes é se comunicando, né? E tá tudo bem, porque assim, Ackley, nem sempre você ganha, nem sempre, a vida é assim. Então, assim, a gente sabe que quando elas vão contratar qualquer profissional, seja do seu ramo, do meu, a gente sabe que elas vão fazer orçamento com 2, com Sim, 3, com com 4, não certeza. importa. E acho que é super correto que ela contrate aquela que ela mais se identificar. Não adianta, é uma relação, eu às vezes brinco que é uma relação de amor e ódio, sabe? Tem dias que elas estão amando a gente, tem dia que elas estão bravas com a gente. Então, assim, precisa ter essa afinidade legal para trabalhar junto. Porque, assim, a gente o que mais quer, mais espera, é que realmente você consiga atender toda a expectativa dela. E se não for para ter uma relação legal, né, um namoro legal, não compensa. Por quê? Porque se ela não ficar bem, a gente vai ficar pior ainda. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo aí, Cida, de fazendo esses casamentos? Eu aprendi a não julgar e não tomar uma impressão precipitada da noiva nos dias que antecedem o casamento e nem os dias que depois do casamento. Por quê? São momentos de mais ansiedade, mais, né, nervo, assim, emoção à flor da pele. E muitas vezes a noiva acaba tomando uma atitude, falando alguma coisa e que depois fala, poxa, eu exagerei, ou não era isso. Então, a gente aprende, só que aprende com isso com o tempo, né? A experiência vem. Vamos lá, queria te perguntar e tudo bem se você não quiser falar sobre, mas tem algum casamento que você fez e que te marcou? Que foi um casamento assim que te marcou no sentido de te trazer saudade? Poxa, foi muito legal. Eu imagino que tem muitos casamentos muito legais aí. Então, eu acho que seria até injusto, Ackley, eu falar algum que me marcou. Porque, assim, eu tenho muitos que me marcaram, muitos. Histórias bem boas, histórias muito engraçadas, eu sei né? de algumas que você me contou que são incríveis. A gente tem assim. histórias muito engraçadas. É muito legal. Eu sempre brinco que eu vou escrever um livro, né? Que eu quero fazer um livro de evento chamado Pérolas de Evento. Eu quero fazer. Então, eu espero que eu ainda tenha tempo para fazer. Mas, assim, são vários casamentos que marcam, né? Mas eu acho que os que mais me marcam são aqueles assim. Eu já estou nessa fase, né? Eu já fiz vários 15 anos e agora fiz o casamento. Isso é muito legal. Eu fiz 2 agora, né? Assim, nessa situação. Que eu fiz o 15 anos e agora fiz o casamento da menina. Então, você vê que a afinidade que a gente tem com a família é muito legal. E outros casos também, que eu acho que marcam muito, é quando você já está no 3º, no 4º da mesma família. Da mesma família. Então, eu tenho esse privilégio, assim, eu chamaria. Eu tenho uma família que eu estou no 3º casamento deles. Eu tenho outras famílias que eu fiz 3, 4. Então, assim, e é engraçado que quando a pessoa vai casar o último, ela já fala, tem que ser você. Isso é muito legal, né? Isso não tem preço pra gente. Acontece da noiva mudar a data porque você não tem situação? Já. E, então, assim, eu acho que isso não tem preço, sabe? Quando você convive com uma família por 3, 4 casamentos, você vê todos os filhos casando, daí você tá lá no dia do casamento, já estão os filhos daqueles primeiros que você fez. Então, tudo isso é muito legal. Eu tenho muitos que eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade, sabe? E tem um casamento que você, poxa, eu gostaria de fazer ou de ter feito o casamento dessa pessoa. E quando eu falo isso, pode ser uma princesa, alguém famoso, alguém que você identifique, que você seja fã. Poxa, eu acho que o casamento que eu queria fazer eu fiz, que foi do meu filho. Olha só que legal. Foi muito legal. Foi bem diferente, assim, você estar ali como convidada. Eu confesso pra você que eu fiquei muito nervosa. Muito. Verdade. Nervosa, muito. E quase que eu coloquei um radinho no ouvido para ficar me comunicando com a equipe. Mas, infelizmente, eu estava no altar na catedral, não dava. Mas, assim, eu já fiz casamentos gratuitos. Isso eu gosto muito desse lado humano. Que, assim, a Cida, para quem não sabe, pessoal, ela tem um coração que eu não sei como é que cabe aí dentro. E eu falo que os elogios a gente tem que fazer em vida, em público.
por algumas vezes a Cida entrou em contato comigo, Cris, você consegue ajudar nisso? Eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar uns brinquedos para as crianças, tal, doação. E eu sei que você não divulga isso. Nós tínhamos aquele projeto que eu não tenho mais, porque o idealizador dele comigo, que era o Paulo, né, do nosso Café Picadilly. E eu te perguntar sobre nosso querido amigo, né, que infelizmente na pandemia nos deixou. E eu não tive como continuar, e nem quero continuar sem ele. Foi um projeto que nasceu, eu e ele que criamos. Verdade, Cida, conta pra gente, como é que é isso? Era um projeto assim, que chamava, era um 15 anos solidário. Nós atendemos 68 meninas, nós fizemos 68 debutantes em 4 anos. De que forma? Nós, quando eu digo, nós da área de eventos, todos os fornecedores, sem exceção, colaboravam conosco. Nós fizemos 2 anos de Ardino, 2 anos no Moinho Vermelho, mas era tudo gratuito para meninas de família bem carente, baixa renda. Linda. E por ano, a gente tinha 15, 16 meninas. Ô Cida, e você percebia entre elas... É uma curiosidade que eu tenho, porque eu fui em 2 desses eventos. Acho que um foi no Jardim, o outro foi no Moinho. Que eu lembro que, inclusive, o príncipe foi o... Gustavo Mioto, que é um cara que eu admiro muito o trabalho dele também. E aquilo foi para as meninas assim, um negócio que, meu Deus, a Bruna, minha mulher, pulava mais que as meninas, né? Que Deus ali guarde. E a gente via entre elas um senso de estar olhando umas para as outras e feliz por elas. Não tinha uma competição, você não via isso, era muito bonito essa esfera. Extremamente assim, famílias carentes, elas tinham que passar por uma seleção, obviamente, tinha um critério, uma seleção. Mas nós tínhamos, assim, psicólogo conosco, nós tínhamos uma rede de apoio muito grande atrás desse evento. Ninguém tem noção da proporção que ele tinha, né? Além de nós termos todos os parceiros, Maringá FM, nós tínhamos parceiros grandes mesmo, né? E nesse projeto eu ressalto muito a vida do meu filho, que sempre ali comigo, acreditando no projeto, junto comigo, meu filho e minha nora, que me davam força para continuar tocando. Mas, assim, era tão gratificante a alegria daquelas meninas quando passava o evento. E era um evento de primeira linha, nível assim como as festas de 15 anos que a gente faz para as nossas clientes, né? E elas, assim, durante o processo de avaliação, nós passávamos por psicólogos, por sessões de terapia. Nós tínhamos meninas com pais e mães que estavam presos e que a gente tinha que dar todo o suporte. Era assim, a gente... eu tenho muita história com essas meninas, muita coisa guardada. Eu não fazia ideia muita disso. coisa guardada. Nós tínhamos meninas que já tinham sofrido abuso sexual. Então, assim, nós tínhamos um apoio psicológico muito grande atrás disso, para chegar no dia e elas estarem firmes ali. Mas, assim, não tem preço esse evento que a gente fazia. E depois eu não quis continuar. Poxa, Cida, mas é até complicado falar pra você, cara, por que não, né? Ter outros, porque isso trazia tanta alegria, né, para as meninas e tal. Demais. Elas ganhavam, Ackley, desde do vestido, o sapato, o brinco, a Tati Pontara, que foi nossa parceira, que saudade dela, que é a correria da vida, né? Eu lembro, a Tati arrumando todas as meninas com aquele amor, aquela maquiagem perfeita. Elas tinham um dia de princesa no salão, sabe? E a gente tinha dia de fazer as fotos do book. A gente ia lá pro Eden Garden, lá nós fazíamos, e era muito legal. Então, assim, elas ganhavam coisas que elas jamais sonharam, sabe? E o engraçado é que eu tenho contato com quase todas elas ainda. Deixa eu te perguntar, se você que está assistindo aqui, você foi uma dessas debutantes da Cida, deixa um comentário aqui. Eu tenho contato com quase todas elas ainda. Eu tenho algumas que são mamãe hoje, sabe? Então, assim, eu tenho uma que eu fui madrinha de casamento dela. Verdade. É muito legal. Como que é o nome dela? Você lembra dela? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela era, inclusive, minha afilhada, porque daí cada fornecedor tinha uma afilhada.
Mas elas eram muitas, quase 70. Eu lembro que nesses 2 que eu fui, eu participei, enfim, tinha ali como se fosse não sei se era cota, como vocês chamavam, investir um pouco mais para você poder ajudar. Sim, para poder ajudar. Dentro das suas possibilidades. Né? E assim, né, sem exceção, todo mundo da área de eventos, não era um projeto. Claro que foi uma iniciativa minha e do Paulo, mas era um projeto da área de eventos, porque todos os fornecedores colaboravam sem exceção. Mas assim, acho que as pessoas devem te perguntar, mas por que não continua e tal? Eu entendi o que você colocou aqui, mas eu acho que quando a gente está falando em um trabalho solidário, né? Um trabalho que é para trazer benefício para a sociedade, eu acho que a gente tem meio que a obrigação, não vou dizer obrigação, mas eu sinto que às vezes eu tenho a necessidade de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade me traz. Eu fiz, talvez algumas pessoas não saibam, mas eu fiz, salvo engano, 4 casamentos, uma campanha que eu lançava, que eu quero contar uma história de amor. Então as pessoas mandavam carta mesmo, né? Eu cheguei a receber carta escrita, mas era por e-mail. Então eu tinha que ler aquela história e eu tinha que me identificar com aquele casal. Eu fiz casamento em Santa Catarina, na Ilha do Mel, um casal que eles nasceram na Ilha do Mel, são nativos de lá. Então tem muita história bacana. Uma menina daqui que, meu Deus do céu, eu lembro que era um casal só, Cida. Mas dessa vez eu falei, cara, não tem como escolher um ou outro, não vou ter como fazer isso. Porque a menina, ela tava namorando, engravidou, aí ela ia casar, aí o bebê nasceu com uma deficiência, uma síndrome rara. E aí quando eles estavam se organizando para casar de novo, e o cara firme com ela ali, novinho os dois, mas assumiu junto ali, morando e tal. Engravidou, teve outro filho com a mesma síndrome rara, aconteceu. Que assim, gente, como é que pode, né? E a gente, quando está envolvido nesses projetos, Nossa, o seu emocional fica bem, né? Meu Deus. Eu me lembro de uma edição que a gente escolhia às 15h15 e acabou, né? Nossa, imagina, gente. E não era eu que escolhia também, eu não participava da seleção. Aí é pra matar, Porque eu ficava muito emocional, né? Então nós chamávamos, por exemplo, Tati Pontara, os fornecedores é quem escutava, fazia entrevista com elas, escutava a história, lia as cartas e decidiam. Eu só conhecia elas depois. E a Maringá FM divulgava para poder conseguir. Sim, para poder conseguir essas cartas. E eu me lembro de uma edição específica que nós tínhamos uma que ficou fora. Uma das que ficou fora. E ela me mandou uma carta, mas isso endereçada a mim. E eu recebi aquela carta e abri a carta e fui ler. E ela dizia que ela não tinha sido escolhida porque ela era gordinha. Ela achava que era esse o motivo. Ela achava que ela não foi porque ela era feia, gordinha. E que o pai dela tinha levado um tiro na frente dela e tinha morrido. E que ele falava que quando ela fizesse 15 anos, ele ia contratar o Rick Renner para cantar aquela música Filha para ela. Isso tudo na carta. Aí aquilo te inquieta, que você não consegue. Daí eu tenho junto comigo uma equipe que coordena e não, é só 15, não. Eu falei, gente, ó, não tem como. Ela vai participar de alguma forma. Levei. E eu conhecendo a Cida. Levei, arrumei o vestido, ela ficou linda e foi no dia como nossa convidada. Falei, ó, infelizmente não sou eu que escolho, mas você é minha convidada, você vem e tal. E daí eu lembro que a gente contratou o Pedro Soler, ele foi só para cantar a música para ela, Filha. Foi tão lindo, essa menina chorou tanto, e nós fizemos uma homenagem para ela nesse baile. E aí as outras amiguinhas ficaram tão emocionadas. Eu vou te contar que ela se divertiu mais do que se ela tivesse sido uma das debutantes. Então foi muito legal. Olha só que legal, quando tem que ser, né? Não adianta. Mas é um projeto que eu tenho muito amor ainda por ele. Quem sabe um dia, né? E assim, eu falo que nesse assunto da gente devolver para a sociedade alguma coisa, né? E de todo o coração, sabe? Com sinceridade e tal. Eu falei que a Cida às vezes me ligava pedindo, né, uma colaboração para poder ajudar. Várias vezes. Não foi várias vezes. Teve situação que eu falei, Cida, se esse cliente fechar nesse valor, você pode pegar X% desse valor. E a Cida tem um cuidado. Ó, comprei tantas marmitas, comprei não sei o quê, mandando comprovante. Eu nunca pedi isso. Então, mas eu acho legal você demonstrar aquilo que você está fazendo e, de certa maneira, prestar contas, né? Até porque eu entendo que assim você vai estar tranquilo, ó, tá aqui. E esse sonho compartilhado, sobrava dinheirinho ainda, sabe? Então tinha uma edição que sobrava 4, a outra sobrava 5 mil. E nós
No dia do evento, nós convidamos a Rede Feminina de Combate ao Câncer um ano, no outro ano a gente convidou a PAI, no outro ano a gente convidou um pessoal que atende lá no Sarandi, não sei se você lembra disso, que a gente comprou uma Kombi para ele, com as crianças carentes, com esse dinheiro a gente comprou a Kombi. Então, assim, era totalmente sem fim lucrativo, porque o que sobrava a gente fazia ali na hora a prestação de contas, de quanto tinha sido arrecadado, quanto a gente gastou, e a gente já devolvia esse dinheiro para alguma entidade, sabe? E acontecia de alguém assim, aleatório, de querer falar assim, eu quero, quanto que eu posso ajudar? Sim. É muito bonito isso, né? Esse é muito bacana, legal. Muito. Gente que nem era da nossa área, que ligava para falar que queria ajudar. Daí eu convidava aquela pessoa, pegava a doação dela e no dia a gente divulgava também. Eu acho legal isso porque é uma maneira de incentivar outras pessoas a fazer isso também. Eu fui de certa maneira, criticado num grupo de fotógrafos de Maringá. Eu não levei para o lado pessoal, eu entendo que cada um tem uma imagem, enfim. O Ackley está fazendo casamento de graça. Gente, eu não estou fazendo casamento de graça. Foi um evento, uma campanha que eu fiz, uma maneira também de divulgar meu trabalho, Sim. mas de incentivar outras pessoas. E foi tão legal que depois as pessoas viram que eu não estava fazendo uma propaganda em cima disso. Foi um evento que eu fiz, foi tanto que as pessoas que não viram o que eu postei, era um casamento normal que eu estava fazendo ali. Então eu acho muito legal esses movimentos, porque isso incentiva outras pessoas a fazer. Tanto que essa campanha que eu fiz não foi uma ideia minha. Eu vi um fotógrafo de Londrina fazendo. Eu mandei mensagem para ele, olha, eu vi, achei muito legal. E não Você se importa eu fazer de graça, igual? Ackley. É assim, é aquela história, né? Deus me dá tanto, porque eu não vou retribuir, entendeu? Um dia um menino que trabalha com a gente aí na noite, ele é da área da segurança, e ele ia se casar num buffet aqui em Maringá e tal. E ele falou para mim, dona Cida, o sonho que eu tinha de contratar a senhora é quase que o valor que eu vou pagar o buffet. Eu falei, quando que você vai casar? Ele falou, tal dia. Eu falei, mas eu vou. Mas a senhora vai cobrar quanto? Eu falei, não vou cobrar nada. Eu me lembro que eu paguei as minhas meninas a mão de obra e fui. Para o lugar simples que ele estava casando, mas foi tão gostoso, porque a alegria que ele e a noiva dele ficaram, você não tem noção. E eu fui, fiquei lá a noite inteira e estava uma delícia. Então, assim, eu acho que não... Chega um momento, é legal, claro, todo mundo trabalha por dinheiro, ponto, precisamos, né? Faz parte. Mas tem algumas coisas que você faz que não tem preço. É um valor inestimável, é isso que eu acho. Cida, hoje você tem uma história toda aí. Tem pessoas que foram importantes para você, que te ajudaram, são pessoas que você guarda assim com carinho e que passaram pela tua vida aí nessa parte profissional, vamos dizer assim? Olha, Ackley, eu falo que eu sou sempre muito abençoada, sabe? Eu tive o prazer de trabalhar muitas vezes com a dona Cida Martins, que ela para mim é um exemplo. Da Martins e a mãe do Adriano, né, e do Alexandre, que é uma delícia quando a gente trabalhava junto. Eu aprendi muito com a dona Cida, né? E claro, né, que durante toda essa trajetória, você, por mais, por exemplo, eu que já estou com uma certa idade, Ackley, eu aprendo todos os dias, entendeu? Então, assim, um dia eu fui, só resumindo para você, fazer um evento e uma assessora foi me ajudar. Ela estava começando, perguntou se poderia me ajudar, eu disse que sim, porque ela queria ter uma experiência, né, com um casamento grande, enfim. E daí, no dia, ela virou para mim e falou assim, nossa, dona Cida, a senhora fica muito estressada quando vai começar a cerimônia da igreja. Eu falei para ela, mas você não fica? Ela falou, eu não, dá tudo certo. Eu falei, então, só que você não tem segunda chance para nada nesse trabalho que a gente faz. É agora, é a hora e acabou. Então, não é que eu fico estressada. A responsabilidade que a gente tem ali naquele momento é muito grande, porque eu não vou ter oportunidade de refazer. Então, às vezes, eu admiro, e hoje eu fazendo isso há 20 anos, 25 anos especificamente só casamento, eu admiro a pessoa que não é estressada. Mas tensa ali, né? Tensa na hora que vai começar. Porque eu, por exemplo, consigo relaxar quando começa a festa. A mesma coisa, Cida. Eu fiz eu estava observando um vídeo de backstage, um casamento que nós fizemos, e eu falei, nossa, mas que cara amarrada que eu tô, e
nossa, que a noiva isso aqui não vai querer me contratar, né? Eu não sou assim. E aí, a hora que tava na festa, eu tava brincando, dançado, mas aí caiu minha ficha. Eu lembro, claro, a gente foi no casamento da Carla e do Tid, inclusive isso. Eu falei, cara, é isso, porque não dá pra errar. Não tem, inclusive uma coisa que me chamou a atenção, um casamento de uma pessoa muito famosa que eu fiz, o fotógrafo falou, cara, eu não queria fazer o casamento dele, porque o casamento da minha vibe, não posso errar. E aí ele me pediu para procurar um outro fotógrafo e as coisas aconteceram. Por quê? A gente sabe da responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui, não vou citar nomes, mas eu fiz um casamento, não faz muito tempo, que eu entrei em desespero. Falei, gente, eu acho que vou pegar, ver se tem uma câmera, eu deixei uma câmera fazendo um vídeo lá e tal. O que aconteceu, Cida? Eu tava tenso porque eu sei da responsabilidade que é. Eu tava ali na frente fotografando. Às vezes eu fico ali fotografando os padrinhos entrarem, às vezes eu tô na lateral. Na hora do casamento a gente se alinha ali com a equipe. E provavelmente a assessora soltou os casais, um muito próximo do outro. Então o casal tava aqui. A hora que esse saía, o outro tava aqui na lata já. Não tinha como fazer uma foto. E aí eu comecei a fazer assim com a mão, pedindo pro pessoal, espera um pouquinho, para. Pelo menos para esse casal parar e eu fazer uma foto, ele sair e vir um outro. E eu fiquei, cara, meu Deus do céu. Eu fiquei numa preocupação, eu cheguei na equipe, olha, eu falo assim, fica aqui na frente, cuida do que tá acontecendo aqui. Eu fui falando padrinho por padrinho. A hora que vocês saírem, vocês vão dar uma pauta e eu vou fazer foto por foto, porque não tem como voltar depois, sabe? Não tem segunda chance, Ackley, não tem como. Por exemplo, assim, o casamento que no final das contas, assim, foi lindo, mas que foi mais tenso para mim, não tem como você não ficar tensa. Foi o casamento que eu fiz na catedral, da Mariana e do Marcelo, e acabou a luz da catedral. E a catedral não tem gerador. Até hoje. Agora, estavam instalando. Hoje, se eu disser que não tem, eu vou estar sem essa informação correta. Um carro veio, bateu no poste atrás do posto, já ia começar a cerimônia e acabou a luz da catedral. E aí, eu tive que chegar no carro e ficou aquele impasse, eu fui com o pai do noivo e sobe aquelas escadarias da catedral, aí chegou alguém e falou, aqui não tem gerador. Não tem. Vocês estavam procurando o gerador. Pensamos que tivesse. Porque o rapaz que estava cuidando não sabia nos dar essa informação. E saímos desesperados para procurar. Enfim, coube a mim ir para o carro, porque as mães não tinham essa força na hora. Coube a mim ir para o carro e falar para a noiva, estamos sem luz na catedral. E eu fui. E daí a mãe da noiva e o pai, enfim, nós vamos esperar a luz voltar. Eu falei, nós não vamos esperar. Um poste caiu, gente. Não tem o que fazer. Né? Por quê? Porque no que o poste caiu, eu corri lá. E o cara da Copel falou que ia ficar 1h30, 2 horas. Como é que a gente ia esperar? Eu não podia esperar. Então, o que aconteceu? Eu me lembro que foi, assim, super tenso e, ao mesmo tempo, emocionante. Nós estávamos com um fornecedor na empresa de som e luz, que você conhece, o Juliano da Everlight. Sim. Ele colocou a caminhonete dele na escadaria da catedral, subiu, e o facho da luz dele foi até lá na frente. E assim a noiva entrou. E aí, o padre, eu me lembro que ele pediu para que todo mundo acendesse a luz do celular. São as fotos mais lindas que eu já vi na minha vida de casamento. Olha só, que legal. E em contrapartida, o coral Ébano teve que cantar sem microfone. Eles foram um pouco mais para frente, aquilo foi no gogó mesmo, entendeu? Então, assim, foi uma cerimônia super emocionante. E tudo bem, fomos embora pro country e a gente achou, ufa! Agora passou. E pegou fogo no country. Misericórdia, Cida. Quando a gente estava no meio para servir o segundo prato, o country tinha um teto na cozinha de PVC. E do jeito que abriu o forno, aquilo subiu. E começou a cair tudo os pedaços. E aquele fogo foi indo. O PVC ele vai derretendo. Eu me lembro que a retardada aqui quis pegar a mangueira do bombeiro. Aquilo deu uma chapuletada em mim, Ackley. Que chegou o Sérgio da Onix correndo e falou, você tá maluca? Você não tem força para segurar isso. Eu tô tentando imaginar a Cida com a mangueira do bombeiro. Não, aquilo quase me jogou longe. E daí o Sérgio da Onix pegou ele e falou, você tá maluca, velho? Isso aí não vai. E aí o negócio começou a tomar uma proporção
que as pessoas perguntavam pra gente o que está acontecendo, e a gente falava que nada, mas o fogo começou a sair da cozinha. E daí começou a ser visto... Flambado, a gente nunca flambou não na vida. Começou a ser visto pelo salão, entendeu? E daí eu me lembro que os convidados todos quase saíram. E para voltar esse casamento, Ackley no lugar. Comida não teve. A gente fez pizza na madrugada, enfim. Mas o mais importante era fazer a festa acontecer. E eu sou grata até hoje ao Pablo do Sempre Tem. Que eu me lembro que eu cheguei para ele, era ele a atração do dia. Eu falei, Pablo, pelo amor de Deus, você tem que trazer esse povo para dentro e para pista. Põe fogo nesse negócio, Tem que subir e pular, meu filho. Pular de um tanto que você não tem noção. E eu me lembro que a noiva estava no banheiro, chorando e tudo. E aí ele foi pro palco e ele falou, gente, vamos trazer energia positiva para esse casal. E nananã. E a festa terminou às 6h. Olha só. Então, assim, foi, eu acho que o casamento mais tenso que eu tive na minha vida, na minha trajetória, né? E hoje a gente encontra o casal, a gente se encontra e ele olha pra mim nas festas e fala, não tô nem gostando desse casamento, não tem emoção. O meu chegou a pegar fogo de tão bom que foi. Que legal. Então, assim, é um dos que eu me lembro bastante. Nossa, muita história, muita coisa bacana, né? E você falou uma coisa interessante, até pra gente ir encerrando o nosso podcast hoje, sobre oportunidade. Eu te perguntei se tiveram pessoas que foram importantes para você, né, que te ajudaram. E eu conheço pessoas que hoje estão trabalhando que você deu oportunidade, né, de trabalhar junto com você hoje. Eu tive a oportunidade de falar com algumas assessoras, né, que não vou dizer que está iniciando no mercado, mas que não tem, de repente, a experiência que você tem, de poder ajudar elas num posicionamento e tudo mais. E o que eu percebo, às vezes, não só nas assessoras, mas nos profissionais em geral, uma dificuldade em conseguir desenvolver um bom trabalho. E o que eu acho, tá? Uma dica que eu dei já e vou repetir aqui para vocês que estão escutando a gente e os fornecedores. Se você quer trabalhar, existem pessoas como a Cida, o Ackley e tantos outros fornecedores que podem dar a oportunidade de você participar de um evento. Sem dúvida. Claro, a gente tem que garantir um bom trabalho ali, tem evento que não dá para dar essa atenção, é um pouco relativo isso. Mas, sabe, é procurar os fornecedores, não sair metendo a cara muitas vezes, falando que você faz, que você tem essa experiência, que você sabe fazer, que você está lidando com o sonho de uma pessoa. E isso é muito sério. E, às vezes, no intuito de você fazer algo legal, você vai acabar atrapalhando o sonho de alguém e, às vezes, até prejudicando você mesmo Com e não certeza. conseguir se destacar. Então, tem essa hombridade, tem essa coragem de chegar e falar com a dona Cida, eu quero poder ajudar. Nossa, com o maior prazer. Sabe? Também eu teria o maior prazer em ter essas meninas comigo nos eventos ali trabalhando, né? E nós temos muita gente boa hoje no mercado vindo, sabe? Sim. Eu acho que essas meninas só precisam, assim, às vezes um pouco mais de prática ali no dia a dia, que nem esse evento que eu te contei agora que aconteceu. No outro dia, eu me lembro que tinha um casamento no Moinho, saímos do counter, fomos direto para o Moinho 6h. Foi quando eu sentei na porta do Moinho no chão e chorei. Porque eu tive que segurar a noite inteira aquilo. E você tendo que falar que nada estava acontecendo. Então a gente sabe que muitas vezes você tem que segurar um rojão ali, né? E isso eu e as meninas que estão começando, não importa a proporção e o tamanho do seu evento, né? Sempre atrás desse evento tem um casal sonhando, tem uma família sonhando num 15 anos, então todos são de extrema importância. Nós não temos importância por valores, nós temos importância por sonhos, né? Porque o sonho daquela que não pode, talvez, ter um tão glamouroso é o mesmo daquela que está tendo ele glamouroso, né? Então, eu acho assim, a gente tem que estar muito bem preparado para lidar com isso, sabe, Cida, Ackley? você falou uma palavra assim que acho que praticamente todos os assessores, todas as pessoas que eu entrevistei aqui, quase foi unânime nessa palavra, sonho. A Cíntia Zanui, que veio aqui, ela me deu um dado muito forte. Ela falou que ela não... Talvez ela... as palavras que ela usou foi mais ou menos assim, eu nunca perdi um orçamento. Todas as noivas que vieram até mim, eu sempre fechei, eu sempre atendi. Eu falei, cara, isso não é tão simples assim. Como que você fazia isso? Existe um segredo? Falei, que eu sonhava junto com essas noivas. Ela saía dali, ela não conseguia imaginar outra pessoa junto com ela, porque isso, eu sempre fui muito apaixonado por isso.
E aí, conversando com o Rony também, o Moinho Vermelho que veio aqui junto com a Luana, outros fornecedores, essa palavra sempre ela nasce nessa conversa. Então, eu entendo que o cliente ter a sensação, né, a certeza, se possível, de que a gente está participando do sonho e está sonhando junto com ele, acho que é um ingrediente assim, ideal, assim, perfeito para que as coisas aconteçam. Ou você vive aquilo junto com ele, ou não tem emoção, né, Acla? E daí ele já sabe que não é você. Ele vai procurar outra pessoa. E para a gente finalizar, Cida, falando agora para as pessoas que querem trabalhar na área de, né, com assessoria de casamentos e tal, que conselho você daria primeiro, antes de você responder essa pergunta, que conselho você daria para a Cida do início de carreira hoje, com a experiência que você tem? Talvez estude mais, se aperfeiçoe mais. Por mais que você ache que você está preparado, você não está. Cada evento é diferente do outro. E você tem milhões de caixinhas de surpresa. Para o evento ser redondo, acontecer bacana, o dia do evento é um dia de montagem e não de problemas. E não de resolução de nada. Você tem que estar ali feliz, acompanhando aquela montagem, porque tudo está pronto e organizado. Então, eu acho que, às vezes, eu dou um conselho para a Cida, para todo mundo que está começando. Não tenha tanta confiança no seu trabalho. Busque ser melhor. Porque você pode ser pego de surpresas. Eu tenho 1000 surpresas que aconteceram comigo em casamentos e que ou você resolve. É naquela hora. Então eu brinco, né? Que a gente pode ensaiar todo dia o casamento. Eu vou lá na igreja, eu ensaio, Nada. Eu vou lá, passo o vídeo, testo o vídeo, chega na hora, nada. Então, assim, eu já tive um caso, só pra gente encerrar, passando um Summy Day, que essa hora eu quero dormir, sumir, pra ninguém me olhar, porque na hora do Summy Day fica todo mundo te olhando, parece que você é o painel. E eu tive uma situação que o cara chegou, ele ia tocar na banda, eu não sei por que ele foi passar atrás do meu painel pra ir pro camarim. Mas do jeito que ele pisou, parou. Clay, parecia que eu ia ser fuzilada naquele casamento. Fuzilada. Só a cara do noivo me olhando, eu tive vontade de me enfiar debaixo da mesa. E todo mundo te olhando, tipo, e daí? O que foi? Eu também não sei. Você entendeu? Então, assim, não pense que a gente sabe tudo. Tenha humildade para falar, para aprender. Ouça os seus colegas de trabalho. Veja que tem gente com mais experiência que você, cada um no seu segmento. Sim. Faça um trabalho em conjunto. Não queira ter um ego. Essa nossa área tem um ego, né? Sim. Então, assim, não queira ter esse ego do sabe tudo. A gente não sabe tudo nada. É uma pena, Cida, que assim, uma coisa que eu admiro em você e na maioria dos assessores que a gente trabalha, é que você, principalmente no dia do evento, quando está toda a equipe ali, vocês respeitam demais o nosso trabalho. Eu acho isso... claro, a gente brinca muito, a gente tem uma certa intimidade, por, né, um tempo de trabalho aí. Mas é muito legal o respeito que vocês têm por todos ali. Então, assim, a gente gosta muito disso, a gente se sente importante. Mas teve situação recente de uma assessora que foi muito... Eu não vou falar... Eu ia falar uma palavra... Vamos falar bonito, deselegante. Eu ia falar uma palavra bem forte aqui. Deselegante. E você olha e fala, gente, por quê? Pra que isso? Ego. A nossa área, eu falo da nossa porque eu sou dessa área, enfim, não sei como é que é a dos outros, mas tem um problema de ego, né? Um problema assim, eu faço. Gente, nós somos um grupo de pessoas trabalhando para um único resultado, que não somos nós o resultado, é um casal que está lá na frente. Então, não justifica eu ficar lá, porque eu sou a assessora, ficar dando burdoada. Primeiro que eu não dou burdoada, porque eu contrato aquelas pessoas em quem eu confio. Começa por aí. Sim. Eu acho que existe uma diferença em você dar a tal burdoada e você ter intimidade para você conversar. Sim, e falar, sem enfim, dúvida. Né, e exigir, enfim, eu falo, é uma hora que não dá para você ficar, meu anjo, meu amor. Não dá, nem tem tempo. Na lata, é isso. Só que quando você trabalha com profissionais em que você confia, o risco é bem menor, sabe, Ackley? Sem dúvida. O risco é bem menor. Então, primeira coisa para um assessor,
Cerque-se de pessoas que são capazes, de pessoas competentes, de profissionais que estão aí no mercado, que tem muitos, que são bons. A Carla falou exatamente a mesma coisa. Cerque-se de pessoas boas, porque o assessor já está com meia situação da vida dele resolvida. Que dá para você confiar, nem que o cara tiver que subir com a caminhonete em cima da escada. Não tem problema, a hora que você for ver, o cara já subiu na caminhonete. Ele está com problema, ele vai te falar, mas ele já está resolvendo. Então, assim, eu falo que o nosso sucesso, a gente... No dia ali, Ackley, eu trabalho 1 ano para a pessoa, mas no dia eu estou dependendo de todo mundo. Eu não sou nada sozinha, não adianta. A gente é uma coordenadora? Sim, mas você está na mão de todo mundo. Uma mediadora, né? Você o tempo todo tem um jogo de cintura com todo mundo ali. Mas dependendo de um bom trabalho de todos os profissionais, não é isso. Cida, obrigado por você ter vindo aqui compartilhar tanta coisa. Acho que a gente precisa marcar uma outra vez para você vir falar só de contar as histórias. Só contar as histórias engraçadas. Você não tem ideia. Uma vez eu estava lá num casamento. Foi no evento lá da Maristela Drogovic também, do aniversário do esposo dela. A gente teve um pouquinho mais de tranquilidade, um evento pequeno, nós sentamos para conversar. Você tem umas histórias, você não tem noção. Bastidores. Que era só ela sentar, imagina um palco, ela vai sentar e vai contar, o pessoal vai arrebentar de rir, porque seria um stand-up de casamento assim, maravilhoso. E tem coisa que só acontece com pessoas que perseguem, né? Então é muito legal. Eu não estou aqui para ficar puxando o saco, mas eu estou aqui para ser sincero, eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. O carinho, o respeito que você tem pela sua equipe e pelos fornecedores que te cercam, né? Eu agradeço por todas as vezes que você me indicou. Eu sei que, como você deixou bem claro aqui, né? Você tem lá 3, 4 fornecedores que você indica. E eu acho muito interessante que a Cinda faz. Eu imagino que outros assessores também. Que você só pede vamos dizer assim, uma negociação do valor quando realmente isso ficou claro para mim. Que a noiva fala, eu quero fechar com ele, mas eu estou limitada nisso. Aí vem uma conversa, aí vem uma negociação. Então, eu acho muito bacana desse respeito que vocês têm por nós. Então, eu espero que você que está assistindo a gente aqui, noiva, fornecedor, que esse papo tenha sido relevante para você. Comente aqui, siga a Cida, vou colocar aqui na legenda as redes sociais da Cida. E eu tenho certeza que Deus tem muito para abençoar você. Amém. Por tudo que você já fez. E eu tenho certeza que coisa que você faz, as pessoas nem ficam sabendo. Elas não precisam saber também, né? Nem quero que saibam. E tô feliz de muitos anos depois de você ter vindo aqui. E você tem que estar feliz mesmo, porque eu nunca vou. Tá vendo aí? Pronto para mim. Cida, obrigado. Obrigada a você, Ackley. Tá? Obrigada. Nada.